Essas são algumas fotos que mostram que o Japão é simplesmente outro mundo, parte 2. No Japão, as pessoas que acabaram de aprender a dirigir vão usar esse adesivo aqui de cima. Eles usam esse adesivo até o primeiro ano de carteira de motorista deles, para as pessoas saberem que elas têm que tomar um pouco mais de cuidado com essas pessoas. Já as pessoas mais idosas também têm um adesivo, que é esse aqui que também mostra que as pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado. Esse aqui é um mercado no Japão, só que esse mercado não tem atendente, não tem vendedor, não tem nada. Você simplesmente escolhe o produto que você quer, pega e coloca o dinheiro num potinho. Imagina isso aqui no Brasil. Esses aqui são funcionários de uma companhia aérea se desculpando com os passageiros porque o voo deles estava atrasado. Olha o nível de respeito. Corrida de Mario Kart na vida real, no meio do trânsito. Lá, vários banheiros têm esse sistema aqui que tem um painel que mostra pra você, antes de você entrar, quais cabines estão livres e quais estão ocupadas. Isso deveria existir em todos os lugares. A expectativa versus realidade de lá. Gente, é igual. Esse centro de compras no Japão tem esses armários que são pequenas geladeirinhas, que você pode colocar os seus alimentos perecíveis depois de ir no mercado para que você consiga continuar fazendo compras. Fatos bizarros sobre o seu corpo que você vai desejar nunca ter sabido. Sabe quando você tá numa montanha-russa e você sente seu estômago cair como se ele se mexesse? Então, sinto te informar que não é só enjoo normal da montanha-russa. O que você tá sentindo, na verdade, são literalmente seus órgãos se mexendo. Você já percebeu que as pessoas mais velhas da sua família normalmente têm as orelhas bem mais longas e maiores? Não é só uma impressão, isso acontece porque as suas orelhas simplesmente nunca param de crescer. Ao longo da sua vida inteira, você vai passar cerca de 1 ano só sentado em uma privada. Quando a gente olha pro cérebro humano fora do corpo humano, ele sempre parece bem duro. Mas eu sinto lhe informar que dentro da sua cabeça, o seu cérebro tem basicamente a consistência de uma manteiga. Ele é tipo muito molinho. 2022 acabou de ficar mais louco. Isso vai soar bizarro e falso, mas eu juro que não é. Isso é doideira. Cientistas simplesmente acabaram de descobrir uma floresta gigantesca embaixo da Terra. São quase 200 metros abaixo da Terra, dentro de uma caverna. Quê? É literalmente uma floresta inteira embaixo da Terra. Ela é tão grande e bem desenvolvida que ela tem o próprio microclima. E olha o quão longe ela tá da superfície. Essa aqui é a caverna do lado de fora. E é assim que ela é, dentro. Eles meio que acabaram de descobrir isso, então eles provavelmente vão saber mais coisa. Se souberem mais coisa, eu conto aqui pra vocês. Não esquece de me seguir pra mais. Atores da sua infância que se tornaram criminosos. Quem não amava a série da Nick, Drake e Josh? Bom, se você assistiu a série, você lembra do Drake. Ele era interpretado pelo Drake Bell, que acabou ficando super conhecido na época. Mas o que você talvez não saiba é que ele foi condenado por abuso de menores. Ele foi acusado e condenado de conversar com a sua fã que tinha 12 anos e fazer investidas adultas nela quando ela tinha 15. A garota fez uma alegação e disse que ele é um monstro e um perigo para as crianças. Ele até tentou pedir desculpa, mas né? No final, ele foi condenado a 2 anos de liberdade condicional e 200 horas de trabalho comunitário pelo crime que ele cometeu. Esse aqui é o Kyle Massey, que fazia Corey na Casa Branca. E também as visões da Raven. Mas o que você talvez não saiba é que ele também foi condenado por conversar com menores de idade. Inclusive por mandar imagens que ele não deveria mandar. Ele, na verdade, está sendo procurado pela polícia mais de 1 ano depois do crime porque ele simplesmente não apareceu no julgamento. E o mandado de prisão dele é de mais de 100 mil dólares. Ele teve conversas que ele não deveria ter e mandou materiais que ele não deveria mandar pra uma garota de só 13 anos. Como que eu não sabia disso? Infelizmente tem parte 2, então se vocês quiserem é só comentar aqui. Essas são algumas fotos que mostram que a Coreia do Sul é simplesmente outro mundo. Alguns lugares que vendem batata frita ou comidas gordurosas dão essas proteções de dedo para as pessoas comerem sem se sujar. Alguns trens e ônibus têm esses lugares transparentes aqui que você pode apoiar o seu celular para assistir séries ou vídeos. Lá existem lugares em que você consegue comprar meias por meio de máquinas e flores também, esse aqui é incrível. Lá vários banheiros têm esse sistema aqui em que antes de você entrar você consegue ver quais cabines estão livres e quais estão ocupadas e assim você já sabe qual lugar você vai. Lá você simplesmente consegue comprar um café com a sua foto impressa nele. Gente, eu tô impressionada com isso. Algodão doce de patinhos. Essas aqui são vagas de estacionamento reservadas para mulheres. Eles são mais largos e mais próximos também da entrada do estabelecimento. Isso pra mulher não precisar andar tanto no estacionamento, que pode ser bem perigoso pra ela. Lá, alguns transportes públicos, como ônibus e trens, têm esses travesseirinhos aqui, que as pessoas podem utilizar pra dar um cochilo. Isso evita que elas se machuquem. Não esquece de me seguir pra mais, estamos quase em 5 milhões. Não pisca! Mantenha os seus olhos focados no olho azul que aparece na sua tela. E não importa o que aconteça, não perca o contato visual com esse olho. Eu prometo que vai valer a pena no final. Daqui a alguns instantes eu vou falar pra você olhar pra sua mão, parede e teto. Tudo vai começar a se mexer como se você estivesse bêbado ou em um sonho. É uma sensação muito estranha, então continue assistindo. Se essa ilusão funcionar pra você, não esquece de dar um like e de me seguir pra mais ilusões como essas. Ok, agora eu vou fazer uma contagem regressiva e no final, olhe pra sua mão, parede e teto. 5, 4, 3, 2,
Agora olha em volta e tudo deve estar se mexendo. Se funcionou, comenta aqui embaixo e não esquece de me seguir. Bora bater 5 milhões! Tutoriais que deram muito errado. Sardas falsas. Vários gurus de beleza entraram na trend e começaram a fazer sardas falsas de várias coisas, como sombra, por exemplo. Mas algumas pessoas começaram a usar rena para uma versão semi-permanente. E foi o que essa youtuber aqui fez. Ela pegou rena, passou no rosto inteiro dela, só que ela esqueceu de checar qual era a cor da rena antes. E no final, o que era pra ser um resultado super natural, acabou ficando extremamente forte, extremamente artificial e que simplesmente não saía do rosto dela. Esse foi o resultado final. Ela até tentou cobrir com base, mas até a base mais forte que ela tinha não cobria o resultado das sardas. Essa aqui é a Lupa Ganelli. E nesse vídeo do seu canal ela ensinava como fazer uma máscara de gelatina pra tirar cravos. Era uma receita simples que ela já tinha feito outras vezes. Só que alguma coisa deu errado no meio do caminho e a máscara ficou extremamente dura e difícil de tirar. A dor acabou sendo demais e ela teve que lavar a máscara pra tirar. Me segue pra mais, por favor. Mansões que ninguém quer comprar, nem por R$1. Acreditem ou não, essa casa aqui custa $0 e ninguém quer comprar ela. Essa casa viralizou em 2019, depois que ela foi anunciada por $0 em um site. Mas mesmo assim, ninguém quer comprar. O motivo? Essa casa aqui ficava em um bairro comum. Até que a sua ex-dona moveu ela pro meio da estrada. Lugar que é proibido. E aí a neta da mulher que herdou a casa foi intimada pelo governo. Ou ela movia a casa de volta pra um lugar permitido, ou eles derrubavam a casa. Mover a casa pode custar até $200 mil. E ela não queria fazer isso. Mas ela também não queria que a casa fosse derrubada. Então ela anunciou a casa por $0 pra quem tivesse disposto a movimentar ela. Ela tá à venda até hoje. Próximo, imagina comprar uma mansão de celebridade. É incrível, né? Pois bem, essa aqui é a mansão antiga do 50 Cent. Ninguém quis comprar ela. Essa mansão custava 18 milhões e só foi vendida por 5 milhões. Ela tem 52 quartos, quadra de basquete, estúdio de gravação e até uma balada. O motivo que ninguém quer comprar? O tamanho. Ela é grande demais e ia dar muito trabalho pra cuidar. Você sabia que se você tem um quarto bagunçado, isso pode te deixar rico? É sério, me escuta. Eu não sei se vocês sabem, mas existem alguns estudos que mostram que quartos bagunçados são a maior coisa em comum que os gênios têm. Mas foi provado que isso pode te transformar em um milionário. Recentemente, uma garota chamada Tracy Emin ficou muito deprimida. Ela não conseguia sair de casa e muito menos do seu quarto. E por isso o quarto dela começou a ficar muito bagunçado. Só que quando ela levantou da cama, ela olhou e falou: "Nossa, meu quarto tá extremamente bagunçado. Mas alguma coisa sobre ele me parece uma obra de arte." Então ela contratou uma empresa que transformou o quarto bagunçado dela em uma exibição de arte. E acreditem ou não, mas essa obra de arte foi vendida por $4 milhões. O quarto bagunçado dela. Ela não limpou o quarto, ela pegou o quarto bagunçado e transformou numa obra de arte que deixou ela milionária. A parte mais doida é que ela pegou uma coisa péssima, que era o fato dela estar deprimida, e isso simplesmente mudou a vida dela. Esses aqui são alguns brinquedos da sua infância que foram banidos por serem perigosos demais. Vocês lembram disso aqui? Esse era um brinquedo que se chamava Aquadots. Eles eram essas bolinhas aqui que se você jogasse um spray de água, isso fazia elas ficarem grudentinhas e você conseguia fazer desenhos quando elas grudavam. O problema é que essas bolinhas aqui tinham um químico conhecido como GHB. Esse GHB. E o que a criança faz quando vê uma coisinha pequena? Engole. As crianças engoliam essas bolinhas e isso fazia elas desmaiarem por causa da droga. Barbie skatista. Essa Barbie tinha um patins que saía chamas. Só que o mecanismo para eles fazerem isso era basicamente o isqueiro. Eles estavam dando isqueiro na mão de criança. Então se você brincasse com essa Barbie em qualquer coisa que pudesse pegar fogo, você podia botar fogo na casa. Não pisca. Encare o centro da sua tela e não tire o seu olho do pontinho vermelho. Em alguns instantes eu vou fazer uma contagem regressiva e quando eu chegar no 1, eu quero que você olhe em volta. Independente de onde você tá agora, tudo vai começar a se mexer. E se você não acredita em mim, só continua assistindo porque você vai se surpreender. E tente o máximo que você conseguir não piscar. Se funcionar, deixa um like. E me segue pra mais ilusões. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Olha em volta e se tudo estiver mexendo, comenta aqui. E não esquece de mandar isso pra alguém que precisa ver isso. A Arábia Saudita acabou de chocar o mundo mostrando como vai ser a sua nova cidade super tecnológica chamada The Line, ou A Linha. Eles têm um projeto de criar uma cidade que vai ter simplesmente 500 metros de altura, mais alto que o Empire State e a Torre Eiffel. Cidade essa que se espalha mais de 70 quilômetros de terra, que pra vocês terem uma perspectiva levaria mais ou menos 40 horas pra um ser humano médio andar, colocando toda essa linha em uma parede de vidro.
A expectativa é que essa cidade linear seja a casa de 9 milhões de pessoas. E os subúrbios vão ser segmentos dessa linha, que, essa é a parte mais insana, são organizados em 3 dimensões. Por isso, tudo que você precisa na sua vida, por exemplo, sua casa, seu trabalho, a escola do seu filho, mercado, estarão a 5 minutos de distância por causa desses bairros super próximos. Porque tudo vai ser operado de maneira automatizada por inteligência artificial. E vai ser possível atravessar de um lado para o outro da linha em apenas 20 minutos. E porque não vai ser necessário ter carro, essa cidade simplesmente não vai emitir carbono nenhum. As fontes de água e energia também vão ser 100% reutilizáveis. Para vocês terem noção do quão confiantes eles estão sobre essa cidade, eles fizeram um modelo do que a cidade de Nova York seria se eles adotassem esse estilo. Eles também localizaram essa cidade num lugar super estratégico para que pelo menos 40% do mundo consiga viajar até essa cidade em apenas 6 horas de voo, estando rodeada do oceano e de montanhas, dando também para os residentes acesso imediato à natureza. A parte mais bizarra é que essa cidade, a linha, é só um dos 3 projetos de cidade que a Arábia Saudita tá trabalhando. Que eu vou fazer um vídeo separado sobre cada uma, mas se vocês quiserem ver tudo, já tá no meu canal do YouTube. Link na bio. Mesmo não tendo uma data oficial para essa cidade ser lançada, ela faz parte do projeto de 2030 da Arábia Saudita. E fica a pergunta, você gostaria de viver nesse lugar? Esse aqui é o menor país do mundo. Ele se chama Sealand e ele tem só o tamanho de 2 quadras de tênis. Apesar de ele não ser considerado globalmente como um país oficialmente, eles têm o seu próprio governo e as suas próprias leis. O que é doido porque apenas 27 pessoas moram lá. Eles até têm a própria bandeira, a própria moeda, que é o dólar de Sealand, muito criativo. Os seus próprios passaportes, as suas próprias carteiras de identidade. E se você sempre teve o sonho de se tornar um Lord ou Lady, você pode fazer isso se tornando Lord e Lady da Sealand. Pela internet, inclusive, fica a dica. Os irmãos Duffer soltaram um spoiler de como a 5ª temporada de Stranger Things vai acabar. Recentemente, os irmãos Duffer falaram que a 5ª temporada de Stranger Things vai ficar bem parecida com o Retorno do Jedi. E a gente sabe que a 4ª temporada foi bem próxima de O Império Contra-Ataca. Na 4ª temporada, a gente vê o grupo perdendo pro Vecna, abrindo os portões e tornando o mundo invertido em Hawkins. E, em O Império Contra-Ataca, a gente sabe que o grupo também perdeu. Tem várias coisas parecidas com Star Wars acontecendo. Por exemplo, quando a Eleven recupera os poderes dela, a cena é extremamente parecida com uma cena que também acontece em Star Wars. Claramente uma referência. E a gente sabe que na 4ª temporada ela acaba com a Max estando em um coma. Bem parecido com como Han Solo termina o Império Contra-Ataca. Mas como os irmãos Duffer falaram que a 5ª temporada vai ser parecida com o Retorno do Jedi, a gente consegue assumir que a Max vai voltar, o grupo vai vencer o Vecna, mas a gente vai ter a perda de um personagem muito importante. E qual vai ser essa morte? Boa pergunta. 2022 acabou de ficar mais louco. Existem boatos de que tá começando um apocalipse zumbi na China depois que esse vídeo aqui foi lançado. É um vídeo de câmera de segurança de um homem teoricamente levantando depois que ele tinha morrido. Mas, gente, assim, né? Quantos boatos de apocalipse zumbi já teve? É só mais um boato. Próximo, um bebê urso foi resgatado na Turquia porque ele tinha comido muito mel. Mas não era qualquer mel, era um mel que chama mel louco que causa alucinações. O urso ficou bem, mas gente, eu nem sabia que isso existia. Próximo, cientistas estão estudando uma coisa chamada necrobotics, que é basicamente usar a carcaça de animais que já morreram, principalmente insetos, para funções mecânicas. Resumidaço, eles injetam um líquido na aranha que faz com que ela vire um robô que tenha a capacidade de pegar e levantar coisas, e coisas extremamente pesadas. E isso no futuro vai ter vários usos específicos, além de só levantar coisas. Vamos ver para onde isso vai, né?